Diz o ditado popular: para o bom entendedor, pingo é letra. Na última sessão do STF, logo na abertura, o presidente da corte, Edson Fachin, anunciou aos presentes no plenário que a sessão seria mais curta para que os ministros dialogassem. O tal diálogo teve o seguinte desfecho: a retirada de Dias Toffoli da relatoria do caso Master. Por sorteio, quem assume o posto é o terrivelmente evangélico André Mendonça. Assunto para a repórter Berenice Leite. Já nesta sexta-feira, uma reunião do ministro com a cúpula da PF deu início à nova fase das investigações do escândalo do Banco Master. Será que teremos o fim dos sigilos, Berenice? Vamos então dar boa tarde. A nossa querida repórter já está aqui conosco no telão, Berenice Leite. Berenice não está mais no telão. Onde que está Berenice? Vamos então para os nossos analistas, então. Vamos dar boa tarde para os nossos analistas. Então, nós temos esse contexto. Aliás, vamos então começar pelo boa tarde. Vamos lá. Estamos aqui com a nossa querida doutora Kátia Magalhães. Doutora Kátia, seja muito bem-vinda ao Jornal da Oeste. Boa tarde, Geise, Serrão, nossos espectadores, aqui lutando pelas nossas liberdades nessa sexta-feira 13 de muita folia. E ele que está aqui caracterizado para o carnaval, começa hoje, Jorge Serrão, nosso grande mestre. Serrão, boa tarde, seja muito bem-vindo. Saudações, querida Kátia Magalhães, saudações poderosíssima mulata Oeste Beleza. Esse programa agora vai ser um carnaval de informações e análises para você. É a segunda edição no ar, hein? Fica ligado. Então vamos lá, vamos colocar o bloco na rua então, começando aqui pela doutora Kátia. Doutora Kátia, a gente teve essa mudança, né? Ontem nós tínhamos a informação das mensagens trocadas entre Daniel Vorcaro e Dias Toffoli, a apuração também da imprensa de que Dias Toffoli havia convidado Daniel Vorcaro para a festa de aniversário, embora ele tenha negado a amizade íntima com Daniel Vorcaro, e agora a gente tem essa mudança de relatoria. Agora a grande questão, doutora Kátia, é que o elefante branco continua na sala. O material que vimos até agora já é o suficiente para impeachment do Dias Toffoli. Não adianta mudar a relatoria, é somente um dos passos. Impeachment, insisto eu, prisão preventiva diante dos riscos concretos de prática de pelo menos de prevaricação e obstrução de justiça. Comentamos bastante isso ontem. Não obstante todas essas evidências de possíveis delitos muito graves, não houve nenhum decreto de prisão preventiva contra Toffoli, não houve sequer repúdio à conduta de Toffoli. A Suprema Corte, tarde da noite, nos brindou com uma nota oficial assinada pelos 10 ministros, todos os 10, incluindo o próprio Toffoli, incluindo André Mendonça, o seu sucessor. E nessa nota, a Corte se esforçou por dizer que não caberia, a priori, qualquer incidente de suspeição ou impedimento, ou seja, tolhendo o exercício dessa ação, desse incidente, pela parte que seria legítima, qual seja a PGR, e dizendo com todas as letras que Toffoli não é, nem nunca foi, suspeito, muito menos impedido. E aí fica aquela perguntinha inconveniente que não quer calar. Ora bolas, se Toffoli não é suspeito no caso, então por que ele entregou, como dito na própria nota, por que ele entregou o caso para redistribuição? Juiz não pode se dar ao luxo de escolher os casos que vai julgar. Juiz tem que estar ali preparado, e o que cair na rede é peixe. Ele só pode se recusar a julgar exatamente nos casos de suspeição e impedimento. Mas essa nota, que confunde para não esclarecer absolutamente nada, essa nota ela não explica o porquê Toffoli teria enviado esse caso à redistribuição, diz apenas que seria uma forma de apreço aos altos valores da República. E, por fim, a gente não pode deixar de comentar aqui que o sucessor André Mendonça, um dos signatários da carta, ele não poderia ter colocado a assinatura em hipótese alguma, não poderia, porque ao assinar, ele já reconhece a priori que Toffoli não é suspeito, ou seja, ele mesmo já embarrera uma importantíssima linha de investigação da PF, que são esses possíveis elos, incluindo conexões patrimoniais relevantes entre Vorcaro, Master e Toffoli. Então,
ao assinar essa carta, André Mendonça já pré-julgou, já fechou questão em torno disso, se acovardou e aí impede, na prática, a própria ação da Polícia Federal. Não é de se esperar que esse caso vá muito longe, esse caso, na verdade, deveria mesmo, era descer para a primeira instância, que é o foro próprio, porque esse caso não poderia sequer ter ido para no STF. Se André fosse um juiz digno da toga, ele deveria sim ter redistribuído, ter remetido o caso à primeira instância, validando as provas, porque na atual processualística, desde 2015, nem a incompetência absoluta do juízo acarreta a nulidade por si só das provas, né? O princípio do aproveitamento, quanto mais melhor, quanto mais se puder aproveitar provas, melhor. Então ele deveria ter encaminhado a primeira instância, mas não foi o caso. O que houve foi uma blindagem em torno de Toffoli e esperemos, aguardemos e vamos comentar bastante, para nossa maior tristeza, que esse caso vai continuar o que sempre foi, uma lambança suprema. Serrão, também quero te ouvir a respeito, relatoria mudando, muito bem lembrado aqui pela doutora Kátia, sequer era para estar na Suprema Corte, não era para estar nessa instância da nossa justiça, esse caso do Banco Master, mas está relatoria mudada, sem muitas justificações, inclusive a mudança de relatoria é muito mais para abafar dentro da imprensa, para que o assunto meio que morra ali dentro da imprensa, porque os abusos continuam, os absurdos continuam, o pedido de impeachment do Dias Toffoli continua completamente legítimo e a gente também agora quer ver, né? Estamos ansiosos, já que mudaram a relatoria, estamos ansiosos para ver como é que André Mendonça conduzirá o caso. Pois é, mas nós temos de insistir na coisa certa e não aceitar a coisa errada. Esse caso tinha que estar na primeira instância, ele começou na primeira instância e o magistrado supremo Dias Toffoli avocou para ele. Não poderia ter acontecido isso. Esse foi o erro supremo, ou o erro master dessa história toda. O que veio depois é uma sucessão de outros erros imperdoáveis. Ministro Toffoli conduziu a maneira como a investigação iria acontecer. Nada disso poderia ocorrer. O juiz julga, o juiz não conduz investigação. Aqui no Brasil quiseram inventar essa história do juiz promotor, do juiz faz tudo. Isso não existe, essa figura não pertence ao mundo do direito, do mundo civilizado. Então, se a gente aceita isso, a gente está praticando um direito incivilizado, o antidireito ou o direito errado. Então, esse caso master tem que haver uma pressão para que ele volte para a primeira instância. O próprio Supremo Tribunal Federal já cogitou que faria isso, o próprio Toffoli já tinha admitido, não, isso aqui vai voltar para a primeira instância, mas vai voltar para a primeira instância depois de uma interferência suprema, superior, indevida? Não, aí já bagunçou tudo. Aí cai naquilo que talvez interesse aos advogados muito bem pagos desse processo, que é criar possibilidades de nulidade dele, né? Porque tudo isso, esses casos vão muito longe, nada disso vai ser julgado rapidamente. Então, vai empurrando com a barriga, vai deixando todo mundo solto e lá na frente alguém alega um probleminha, olha, houve aqui um erro e esse erro anula tudo. Anulou tudo, está todo mundo perdoado, está todo mundo, como diria o outro, descondenado. Então essa história nós já vimos. Agora, o que se espera, já que o caso está na mão do ministro André Mendonça, se espera dele duas coisas. Uma, a primeira, que ele já remetesse, já dissesse, sou incompetente, isso tem que ir para primeira turma, ele não fez isso. Ele também está cuidando de um outro caso, que não deveria estar no Supremo, que é o caso do INSS. Isso tem que ficar também muito claro, não deveria estar lá. Isso é caso da primeira instância e liberdade total para a investigação do escândalo do INSS. E agora o ministro André Mendonça teria que garantir a liberdade total dos órgãos investigativos sobre esse escândalo do Master. Como diria Lula, doa a quem doer. Mas como já doeu, parece que mudaram o jogo. E jogo mudado, regras mexidas no meio do caminho são péssimo para qualquer regime democrático e para qualquer princípio que se espere chamá-lo de justiça.
Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.